Emor, fazendo brilhar a escuridão. O nome da Parashá, Emor, significa diga. E ela está baseada no passuco inicial, no versículo inicial da Parashá, que diz: Vayomer Hashem el Moshe. Hashem disse para Moshe: Emor el Kohanim bnei Aharon, diga para os Kohanim, os sacerdotes, enfim, da tribo dos descendentes de Aharon, bnei Aharon, ve'amarta lehem, e diga para eles, lanefesh lo itamah be'amav, eles não podem se impurificar por alguém morto, e aí vai dizendo em que casos sim podem se impurificar. Sobre este passuco, sobre esse versículo, o Rashi explica, o Rashi é o comentário clássico da Torá, ele explica Emor al Kohanim, Emor ve'amarta, por que está escrito diga duas vezes? E Hashem disse para Moshe, diga para os Kohanim e diga para eles, porque tem que falar duas vezes, Emor ve'amarta. Então, o Rashi menciona o que está escrito no Sifra, na Gemara, Emor ve'amarta lehazhir gdolim al-haktanim, para avisar os adultos, os mais velhos, sobre os menores, sobre as crianças. Em outras palavras, não basta avisar os Kohanim adultos que eles não podem se impurificar, eles também têm que avisar as crianças, os Kohanim, crianças, que eles também não podem se impurificar para aqueles que estão mortos, exceto em certos casos. Enfim, essa é a tradução que o Rashi dá para dizer por que tem que dizer duas vezes. Uma é para os adultos e a outra é para as crianças. Tanto Kohanim adultos como Kohanim crianças devem tomar esses cuidados. E os adultos devem avisar as crianças, não podem permitir que as crianças se impurifiquem sem motivo, nos casos que não pode. No caso dos Kohanim. O Rebbe pega uma palavra do Rashi, leazhir, avisar os Gdolim, os mais velhos, sobre as crianças, e ele explica que, em hebraico, obviamente, leazhir, zehirut, significa cuidado, tomar cuidado. Então a ideia aqui é de avisar, de advertir os mais velhos, os adultos, para que eles tomem cuidado, para que as crianças também não se impurifiquem desnecessariamente. Só que o Rashi usa a palavra leazhir, e o Rebbe faz questão de pegar essa palavra e explorar, dissecar, analisar a palavra, até tirar dela uma lição muito profunda, muito importante para o dia a dia de cada um de nós, por mais que nós não sejamos Kohanim e por mais que a gente não esteja lidando com impurezas, mas é uma base para a nossa vida, uma base para a forma como a gente vai educar nossos filhos, como a gente vai educar aqueles que estão à nossa volta, como a gente vai passar coisas boas para aqueles que estão conosco. E o Rebbe explica o seguinte: leazhir vem da palavra Zohar. Bom, Zohar é o nome de um livro, o livro básico da Kabbalah, mas a tradução da palavra Zohar é brilho. Zohar é brilhar. Leazhir, o Rebbe explica, não é simplesmente avisar, é fazer brilhar. E o Rebbe diz a lição que a gente aprende aqui é o seguinte: como que os adultos podem advertir as crianças em relação a um certo tipo de comportamento? No caso do passuco, não se impurificar desnecessariamente, ou em outras situações onde a gente quer que as crianças se comportem de alguma forma, ou a gente quer passar um recado para alguém que está perto da gente, para que essa pessoa também se comporte de uma certa forma. Como que a gente faz isso? E o passuco, especificamente o Rashi, nesse caso, explica lehazhir, você tem que brilhar. Se você quer que alguém se comporte de uma certa forma, se você quer passar um recado para alguém, você primeiro precisa brilhar muito
você tem que ser super cuidadoso naquilo que você espera que os outros também façam, e você vai brilhar tanto, você vai ser tão cuidadoso, você vai espalhar tanta luz com aquilo que você faz de bom, que aqueles que estão à tua volta também vão brilhar. Eles também vão pegar esse brilho, também vão pegar essa luz e também vão ser iluminados por essa mensagem, por esse comportamento. E a gente tem como fazer isso na medida em que a gente brilha mais, a gente capricha mais. Não só a gente adverte, que é a tradução literal de leazhir, e sim a gente faz questão de brilhar, espalhar isso de forma positiva, espalhar como uma luz que ilumina a escuridão, que transforma a escuridão em luz. Então, na medida em que a gente faz as coisas com alegria, a gente faz as mitzvot com gosto, com prazer, e a gente espalha essa luz à nossa volta, aqueles que estão à nossa volta também vão brilhar. Nessa mesma parashá, em Tafshin Nun Aleph, ou Shnat Tinaseh, em 1991, Parashat Emor, o Rebbe comentou que há uma lição que a gente deve aprender da relação entre duas palavras, Golá e Geulá. Na parashá anterior, Acharei Mot Kedoshim, o Rebbe tinha explicado naquele ano que nós temos um midrash sobre a palavra Golá, que está no pasuk em Yehezkel, Ene Golá al Roshá, e o midrash fala que Golá pode significar duas coisas. Nesse pasuk, que era uma visão de Yehezkel, esse pasuk estava se referindo a uma visão de uma menorá, que tinha uma gulá sobre ela, e aí o midrash explica, gulá pode ser golá e pode ser geulá. E Rebbe pega esse midrash e diz o seguinte: há uma relação entre as duas palavras golá e geulá. Golá está relacionado com a palavra galut, significa exílio, quando você não está no lugar que você devia estar, quando você foi expulso da onde você, que seria o seu natural habitat natural, diáspora, enfim, galut, que é o momento, a situação em que a gente se encontra agora, que o povo de Israel não está em Israel. Em Israel não temos uma revelação de Hashem, não há o Beit HaMikdash, não é a forma como as coisas deveriam ser. Por outro lado, Geulá é quando finalmente todo o povo de Israel se encontra em Israel. Finalmente em Israel nós temos uma revelação clara de Hashem, com a construção do Beit HaMikdash, com a vinda de Mashiach, com um mundo em harmonia, com um mundo cheio de paz, cheio de bondade, de uma forma visível, revelada, sem maldade, sem coisas ruins, enfim. E o Rebbe explica que a diferença entre as duas palavras é mínima. A palavra Geulá, que significa tudo que há de bom, a vinda de Mashiach, a revelação de Hashem no mundo, todas as pessoas reconhecendo a existência de Hashem e reconhecendo a importância de fazer o bem, de viver em harmonia, tudo isso na palavra Geulá também tem a palavra Golá, ou seja, a ideia não é de que de repente muda tudo, você estava vivendo de uma forma e aí de repente para tudo que você estava fazendo e agora larga tudo, vai para Israel, enfim, agora só pensa em Deus, só pensa nas coisas divinas, só faz mitzvot, não faz mais nada. Não. Ele faz questão de enfatizar que toda a ideia de Geulá não é uma quebra ou um abandono da Golá, do Galut, e sim o contrário. Nós vamos pegar tudo que foi feito durante todos esses centenas, mais de 1940 anos de Galut, de exílio, e transformar tudo isso em Geulá. Revelar Hashem dentro disso tudo. Por isso que a gente coloca um Aleph dentro de Golá. Logo depois do Gimel de Golá, que significa exílio, que é uma
ocultação de algo divino, a ocultação do bem, o mal aparece mais, as coisas ruins estão em evidência, mas quando você coloca o Aleph logo depois, e você insere o Aleph dentro de Geulah, aí então você faz com que a presença divina, Aleph no caso representa Hashem. Por que o Aleph representa Hashem? Porque Aleph, como a gente aprendeu em vários lugares sobre a palavra Echad no Shema Israel, quando a pessoa fala a palavra Echad no Shema Israel, ela deve ter em mente que a palavra Echad significa que eu acredito, que eu digo claramente, Shema Israel, ouça Israel, entenda Israel, Hashem Elokeinu, Deus é nosso Deus, Hashem Echad, e Deus é um, e ao falar a palavra Echad, a gente deve ter em mente que o Aleph de Echad significa Alufo Shel Olam, Deus é aquele que controla o mundo. Het significa, tem o valor numérico de 8, representa que Hashem está nos 7 céus e aqui na terra, que forma o número 8, e Dalet são os 4 pontos cardeais, que Hashem também se encontram no norte, sul, leste e oeste. Então, o Aleph de Echad é Alufo, se representa a ideia de que Hashem é o que comanda, é o que controla todo mundo. Então, quando você coloca o Aleph dentro de Golá, você revela que dentro do Galut, dentro de toda essa vivência que a gente tem tido nos últimos mais de 1000 anos, na verdade, Hashem estava lá oculto, e agora a gente revela que em tudo que existe no mundo, Hashem está presente, e que por trás de todo o sofrimento que há nesse Galut, nós vamos ver em breve que isso tudo foi para levar a uma coisa positiva, a uma coisa elevada, a uma coisa divina, que é a Geulah. O Rebbe segue explicando que não só se trata de uma revelação do Alufo Shel Olam, que a gente, toda a ideia de Geulah é que a gente vai pegar tudo o que foi feito no Galut, cada mitzvah que foi feita, cada objeto que foi usado para uma mitzvah, cada situação, cada sofrimento que levou a alguma coisa aqui no Galut, a gente vai transformar em algo positivo com a vinda de Mashiach, porque vai se revelar que tem um Aleph dentro da Golá, que é a Geulah. Hashem está presente em todo mundo, e isso que agora está oculto, por isso que o mal aparece mais, a escuridão aparece mais, mas isso vai aparecer definitivamente de forma revelada com a vinda de Mashiach, com a Geulah. Nessa Parashat Emor, em Shnat Tenaseh, em 1991, Rebbe acrescentou mais uma ideia profunda a esse Aleph que está sendo introduzido dentro da Golá. A explicação é a seguinte: a letra Aleph pode ser interpretada de 3 formas diferentes. Aleph, como a gente falou antes, significa Alufo Shel Olam, aquele que controla o mundo. Aleph também significa El Fecha Chokhmah, El Fecha Binah, que significa ensinamento. Vou lhe ensinar, vamos estudar a Chokhmah, a sabedoria divina e a compreensão. Essa tradução de Aleph, inclusive em hebraico moderno, você tem a palavra Ulpan, que é o lugar onde ensinam o pessoal a falar ivrit, falar hebraico. A ideia de que Aleph também significa estudar, aprender, captar ideias. E uma terceira explicação de Aleph é que Aleph tem as mesmas letras que a palavra Pele, que significa algo extraordinário, algo maravilhoso. Em suma, o Rebbe explica que com a vinda de Mashiach nós vamos ter 3 etapas representadas por cada um desses 3 ensinamentos que a gente aprende do Aleph. Primeira etapa é de que a Galut vai se transformar em Geulah, porque o Aleph, a ideia do que Hashem controla o mundo, vai permear o mundo de tal maneira que dentro da natureza, dentro do próprio mundo, a gente vai ver a revelação, vai ver como que Hashem está presente em tudo, e as pessoas vão ver claramente como que tudo vem de Hashem. Os garotos que estudam Bar Mitzvah em Chabad costumam estudar um Ma'amar chamado Ita B'Medrash Tilim. Nesse Ma'amar tem um conceito que aparece em vários outros lugares, em vários outros livros de Hassidut, em vários outros ensinamentos,
que é a seguinte ideia. A primeira palavra da Torá é Bereshit. No início da criação, Hashem criou o céu e a terra. E a palavra Bereshit, lá no Mamar, ele traz uma explicação. Significa também Barashit. Hashem criou 6, como consta no Zohar, em outros lugares. O que significa isso? Então, explica o Zohar que a criação do mundo está relacionada com 6 sefirot emocionais, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzahod e Yesod. E o Shabat, o 7º dia, está ligado com Malchut. O que significa isso em termos práticos? No ser humano, nós temos o intelecto e as emoções. O intelecto é para a própria pessoa, a pessoa capta as ideias para si. Emoções se aplicam aos outros. Chesed, bondade, eu tenho que fazer com uma outra pessoa. Gvurá, severidade, disciplina, justiça se aplica a uma outra pessoa e assim por diante. A ideia é de que as midot, os 6 atributos que são chamados de atributos emocionais, no sentido mais profundo, refletem a ideia de que no ser humano a emoção está sempre relacionada com algo fora da pessoa. E assim também, no sentido mais profundo, está escrito Mipsari Echze Eloká, em Iov, nós podemos aprender alguma coisa da forma como Hashem cria, controla o mundo, a partir de como ele nos criou. Ou seja, dentro de nós há um pequeno reflexo daquilo que existe, nós somos uma espécie de microcosmo, daquilo que existe no macrocosmo no lado divino. Então, se a gente observar bem, assim como em nós, nos seres humanos, a emoção se refere a algo fora da gente, no sentido divino, a parte divina, o nível de Hashem, o nível de Deus, que está relacionado com a criação no mundo, é o que a gente chamaria de as midot ou as firot, que estão ligadas com a parte emocional, que seria a Chesed, Gvura, Tiferet. Então, cada um dos 6 dias da semana tem uma energia que está relacionada com uma dessas sefirot, que são as energias emocionais. Isso inclui também Shabbat, Malchut, que é o último nível, o nível de como aplicar essas midot na prática. A ideia aqui é de que a gente revela Hashem dentro do mundo que foi criado com as midot. Num sentido até um pouco mais profundo, a missão da gente durante o Galut, assim como a gente encontra na Torá, é conquistar a terra dos 7 povos. Israel é chamada de terra dos 7 povos. Ou seja, no sentido pessoal, atemporal, cada um de nós tem que conquistar suas 7 emoções dentro de si. E isso daqui é uma missão que se aplica a todos nós, não apenas aqueles que estão na terra de Israel, na época em que Josué conquistou os 7 povos, e assim o povo de Israel passou a viver na terra de Israel por ordem divina. E sim, existe também um mandamento de cada um de nós conquistar as suas 7 emoções. E a ideia aqui é de que neste mundo em que a gente vive, que foi criado com essas 7 emoções, cada dia da criação foi criado uma emoção, e com isso essa emoção ela se reflete em tudo que foi criado naquele dia, como consta no comentário do Ramban. O primeiro Aleph, que é Lufosh Olam, é que a gente vai ver dentro da criação, dentro do mundo em que a gente conhece hoje, que é uma expressão externa da grandeza de Hashem, apenas do lado emocional, que se refere a aquilo que está fora da pessoa. Ali a gente vai ver como que Hashem controla tudo. Esse é o primeiro estágio da revelação da época de Mashiach, da Geulah. O segundo estágio da Geulah é a Al-Fechah Chokhmah. Nesse mesmo mamar do Bar Mitzvah consta também que a Torá, assim consta no Midrash, a Torá encontra-se Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. A Torá encontra-se 2000 anos antes do mundo, o que em si é uma expressão curiosa, porque afinal de contas o tempo e o espaço foram criados ao mesmo tempo. Então, se o mundo foi criado e aí foi criado o tempo e o espaço, não tem nada que possa existir antes da criação do tempo. Não tem tempo antes do tempo.
Então a explicação que o Mahamar dá é de que você tem que traduzir a frase de uma forma um pouquinho mais profunda. Alpaim Shana, 2000 anos, significa 2000. Alpaim vem no sentido da palavra Aleph, como a gente falou agora na segunda explicação. Aleph HaChokhmah tem dois Aleph, tem dois ensinamentos, duas formas de captar intelectualmente, que é Chokhmah e Binah. Chokhmah é a primeira faísca da ideia, é o eureka, quando você capta uma ideia. Binah é quando você desenvolve uma ideia. Então o intelecto é composto dessas duas forças, e de uma certa forma a ideia aqui é de que Hashem, antes de criar o mundo, antes de se envolver emocionalmente com o outro, que seria o mundo, existe a ideia, o conceito dos ensinamentos da Torá, que é a ideia de sabedoria, a ideia de Chokhmah, a ideia de Binah, de compreensão. Isso está acima, isso está num nível acima do mundo, no sentido de que isso vem antes mesmo da criação do mundo. A Torá, a sabedoria divina, ela está num nível acima da criação. A criação é apenas uma expressão externa de Deus. A sabedoria de Deus está muito acima em termos de nível do que essa expressão externa. Ou seja, a Torá dá vida ao mundo, a Torá está acima do mundo nesse sentido. Uma das coisas que vão acontecer na época de Mashiach é de que a Torá vai ser revelada de tal forma que a gente vai ver a grandeza, a profundidade da Torá, o lado mais profundo da Torá. Isso vai se revelar também na época de Mashiach. E existe um terceiro nível, que é o nível de Pele, algo extraordinário, é que não só vai se revelar esse nível da Torá, como também vai se revelar um nível extraordinário, o nível de Keter, a profundidade do nível mais elevado da revelação da profundidade de Hashem. Ou seja, não só a profundidade da Torá, como a profundidade da sabedoria divina, no nível mais elevado, vai se revelar na época de Mashiach. Ou seja, a gente não apenas vai entender como que Hashem está dentro da natureza, não só a gente vai entender a grandeza da Torá, a profundidade da Torá, o lado mais místico, mais profundo da Torá, como a gente vai conseguir chegar na própria sabedoria divina que vai ser revelada na época de Mashiach. Isso está ligado com as três explicações da letra Aleph, e que na medida em que a gente estuda a Torá, a gente cumpre a Torá e as mitzvot, e a gente faz isso brilhar dentro de nós, e a gente espalha essa luz, porque a gente se comporta dessa forma, a gente ensina isso para os outros que estão à nossa volta, e a gente faz os outros brilhar, os maiores vão brilhar sobre os menores. Cada um de nós tem a obrigação de passar para os outros aquilo que a gente sabe. Se a gente sabe muito ou pouco, se eu sei um Aleph, eu tenho que ensinar. Por mais que eu não sei o Beit, mas eu sei o Aleph, e com isso eu posso fazer brilhar o outro. Principalmente se tudo aquilo que a gente aprende de Torá, a gente aplica na prática e faz os outros ver que a gente está aplicando isso na prática, sem querer aparecer, sem querer se mostrar, mas brilhando naquilo que a gente faz, fazendo isso com entusiasmo, com alegria, com prazer, com fervor. A gente faz com que essa luz brilhe e ilumine os outros à nossa volta também. Shabbat Shalom.